jornalista especialista em comunicação. Seja bem-vinda e bem-vindo à nossa primeiríssima aula da nossa maratona sobre jornalismo de dados. Sem mais delongas, vamos já entender o que é jornalismo de dados. Jornalismo de dados é um jornalismo que trabalha com dados, com análise, com contexto, com estatísticas, investiga assuntos de interesse público. Mas aqui o elemento-chave são os dados numéricos, que muitas vezes passam despercebidos sem as pessoas compreenderem o que é que isso significa. Ou seja, as estatísticas, os relatórios, as contas do Estado, e as pessoas vão emitindo opiniões sem ter bases, sem ter evidências. Quando disse que 50% da população moçambicana, é um exemplo que eu quero dar, 50% da população moçambicana tem HIV, as pessoas ficam sem compreender, ficam sem o real impacto da coisa. Mas se eu disser que mais de 15 milhões de cidadãos moçambicanos têm HIV, as pessoas já sabem, 15 milhões de pessoas têm HIV em Moçambique, é um exemplo. Então, o jornalismo de dados traz aqui, vem para dar significado, vem para dar impacto, vem para trazer o contexto. Então, só para entender, o jornalismo de dados não surgiu hoje, já vem lá há muito tempo, desde os anos 1800, uma das primeiras evidências está no jornal britânico The Guardian, quando fizeram uma matéria sobre as condições das escolas em Manchester. Então, podemos replicar essa matéria aqui em Nampula, por exemplo. Como é que isso seria possível? Fala-se que as escolas não têm condições. E isso é muito subjetivo. Para dados, para o governo agir, precisa de quê? De números. Então, o que é que o jornalista de dados faz? Faz um mapeamento em Nampula, na cidade, por exemplo. Na cidade de Nampula, quantas escolas tem? E o jornalista vai trabalhar com o número de amostras. Vai trabalhar, por exemplo, com 5 escolas da cidade de Nampula. E vai perceber que, em média, as escolas têm por aí 3.000, 2.500 alunos. É um exemplo. E desses 2.500, 3.000 alunos, vai saber quantas salas de aulas têm essas escolas. E dessas salas de aulas, quantos alunos estão nas salas e quantos estão fora. E daí vais perceber quantas carteiras existem em cada sala e esses alunos sentam onde, quais são as condições, e tu vais trazer informação real. Eu, por exemplo, esteve na escola, que zona é aquela? Não, Jaiane, não é Jaiane, me esqueço daquele nome. Lá na zona do 4 horas, há uma escola lá, que está-me a fugir o nome daquela zona, mas eu cheguei ali, encontrei 3 salas de aulas, ok? 3 salas de aulas, e a maioria das turmas estão fora. Então, vamos dizer que a escola, está-me a fugir o nome dessa escola, okay? Essa zona lá do 4 horas, o Assanto, quem conhece Nampula já sabe o que estou a dizer. Então, naquela escola são por aí 3 salas de aulas. Significa que ali são 2 turnos, por exemplo. Estamos a dizer que apenas 6 turmas é que têm salas condignas. E dessas salas condignas não têm carteiras. E estamos a dizer que naquela escola eu contabilizei pelo menos 5 a 6 turmas que estão ao relento. Então, logo vamos dizer que na escola Xixi tem tantas salas de aula. E nessas tantas salas de aula, cada turma tem tantos alunos. Mas do total dos alunos, tantos alunos estão fora. Já a pessoa, o governo, já tem informação de como vai trabalhar. Vai saber o que significa que as escolas, quais são as condições que as escolas têm. Outro dado que eu pesquisei tem a ver com a capacidade do Estado moçambicano empregar. Se eu disser que o Estado moçambicano emprega menos de 5% da sua população, significa que 95% das pessoas não estão diretamente empregadas no Estado. Significa que o Estado não tem a capacidade
mínima para acolher os seus cidadãos. Ok? O que significa isso? O Estado moçambicano, para saber essa informação, tem de perceber quantos cidadãos Moçambique tem. Estamos a dizer que Moçambique tem em torno de 36 ou de 30 a mais de 30 milhões de habitantes. Desses mais de 30 milhões, deves compreender qual é a população em idade ativa de 15 a 60 a 55, e daí vais ter um número de, por exemplo, 15 milhões de pessoas que estão prontas para o mercado de trabalho. E dessas 15 milhões de pessoas, vais perceber quantas que estão empregadas no Estado. Para ter essa informação, como é que fazes? Tu vais pesquisar quantos empregados o Estado moçambicano tem na função pública. Estamos a dizer por aí 350 mil ou um pouco mais. Isso significa 3,4% da população de Moçambique que é empregue pelo Estado diretamente. E como ter esses dados? É simples. O Banco Mundial sempre lança os dados. O Banco de Moçambique lança os dados. A FMI lança dados. Mas quem? O Instituto Nacional de Estatística lança dados. Então é lá onde a gente vai encontrar os nossos dados, e como jornalista vai trazer informações com base em números para que nós não sejamos emissores de doxas, como diz o professor Régio. É uma doxa, é uma opinião, ou seja, não tem bases, ok? Não tem como discutir, não tem como influenciar de fato. O que influencia são números. Eu vou agora descer ao nível municipal. O município de Nampula está a fazer uma coisa muito bonita, que é publicar as receitas coletadas mensalmente. Partindo do princípio que eu, como jornalista, acho que o município não está a fazer um bom trabalho na assunto de coletas. Acho que existe um problema que não está muito bem. Se naqueles dados ele fala de número de dinheiro que coleta com impostos de mercado, taxa de mercado, registro automóvel, o mercado imobiliário, tudo isso. E eu acho que os mercados poderiam ter muito mais dinheiro. Se o município diz que coletou 100 mil meticais em um mês na cidade de Nampula, o jornalista tem de pensar, esse dinheiro é pouco. Como provar? Você tem de fazer o seguinte, fazer o seu trabalho de pesquisar quantos mercados na cidade de Nampula tem. Pode trabalhar só com os grandes mercados. O Arresta, Matador, acho outros famosos belenenses, né? Tu vais perceber, são esses 5, ok. O mercado Matador tem por aí mais de 1.500 vendedores. Ok, 1.500 ou um pouco mais. O Arresta, quantos é que tem? Então vais pesquisar quantos vendedores, quanto é que eles pagam de acordo com a categoria, os ambulantes, aquelas pequenas bancas, pequenas mercearias, grandes mercearias. Diariamente são 10 meticais, são 20, vais saber. E daí vais pesquisar junto deles se é que o município passa lá todos os dias. Okay? Se passa lá todos os dias úteis, por exemplo, de segunda a sexta-feira, vais perceber quanto é que eles gastam, quanto é que eles coletam, quanto é que eles pagam por semana, por dia e por mês. E vais comparar com os dados que o município traz. Se descobres que os 1.500 vendedores do mercado Matador pagam por aí, no total, uns 500 mil, por exemplo. E tu te perguntas, o que é possível fazer com os 500 mil no mercado Matador? E por que é que o mercado Matador está nas condições que está? O Arresta, e assim vais generalizar. E é deste modo, dizia, que vamos trabalhar como jornalistas. Então, são os fundamentos do jornalismo de dados que eu queria trazer, muito para incentivar, dar um mindset aos meus colegas jornalistas que estão a começar nesta carreira, que às vezes dependem de entrevistas de fontes oficiais, que nem sempre a fonte oficial é fidedigna, nem sempre é verdadeira. Temos de questionar quem é que está a trazer essa informação, quando é que essa informação foi capturada, esses dados, quando foram processados. Bom,
Deixe aqui nos seus comentários o que acha deste conteúdo, o que poderia ser acrescentado, o que pode melhorar, o que você acha sobre este tema. E vou deixar aqui o meu número, se quiser uma mentoria, se quiser um acompanhamento, os meus números estão a passar aqui no rodapé. Se for para dar uma palestra na sua instituição sobre jornalismo de dados ou jornalismo sobre comunicação estratégica ou marketing, eu estou disponível para isso. Aquele abraço, espero ter ajudado. Na próxima aula, vamos aqui aprender sobre como fazer pesquisa, quais são as ferramentas, quais são os princípios de como a gente chegar ao ponto de fazer o jornalismo de dados. Muito obrigado. Até já.